Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. A responsabilidade da salvação, ela é apenas individual ou eu sou responsável pela salvação de outras pessoas? Ou seja, ou através de mim outras pessoas podem herdar a salvação através da minha fé, da minha vida de santidade diante de Deus? Como nós podemos compreender isso dentro das Sagradas Escrituras? Muitas pessoas confundem uma representação autorizada como um apóstolo, como um líder de uma nação, com a sua salvação pessoal. Quando nós observamos nas Sagradas Escrituras, nos reis de Judá, como por exemplo, Deus falou com Josias, que foi um rei que temeu a Deus e que trouxe um certo renovo, uma certa transformação na vida espiritual do povo, porque ele derrubou os altares de idolatria, o poste ídolo da Aserá, que ficava na porta do templo, ou seja, ele temeu ao Deus Todo-Poderoso. Porém, a ira de Deus ela não saiu da nação de Israel. Por quê? Porque todo o povo vivia em perversão. O povo estava distante de Deus e apenas o líder temia a Deus. Segundo as Escrituras, Josias morreria em paz, ou seja, morreria no Senhor, mas a ira de Deus, a indignação de Deus, ainda cairia sobre a nação pecadora, a nação de Israel, o reino do sul de Judá. No livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17, os versículos 9 e 10, diz que o coração do homem é enganoso, e ele diz no versículo 10, Eu, o Senhor, provo os corações, esquadrinho os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Veja Deus considerando a atitude e o procedimento individual para dar o pagamento, o castigo e derramar o juízo sobre cada pessoa, e para aqueles que temem a Deus tem galardão, tem bênção e livramento. Não podemos confundir com uma responsabilidade coletiva em expor as Sagradas Escrituras, em apacentar o povo de Deus. Podemos olhar para a Bíblia Sagrada e ver Eli e os seus filhos, que eram filhos desprezíveis, filhos de Belial, e Eli não mais temia a Deus. Deus o substituiu por Samuel, que temia o Senhor. A mesma situação são os dois primeiros reis de Israel, como Saul e Davi, um rei que não temia o Senhor, levando o povo à desgraça, e Deus agora levanta um líder conforme o seu coração, que é Davi. Não confunda a responsabilidade individual da sua salvação com a responsabilidade coletiva de coisas de Deus para benefício do povo de Deus. Quando a Bíblia Sagrada ela é exposta de forma a respeitar os princípios divinos da palavra de Deus, o povo tem ciência, tem luz, entendimento e libertação. Quando se prega heresia, quando não se tem responsabilidade com a vida de santificação do povo, nem deixa que fala, há prejuízos espirituais para o povo. Porém, a salvação e a responsabilidade de se manter conservado em Cristo vai de cada pessoa pelo livre-arbítrio que Deus deu a cada um. Em 1 João 5,18 diz que aquele que é nascido de Deus ou nascido de novo não vive uma vida de pecado, mas os que são gerados de novo conservam-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Existe uma responsabilidade dentro do projeto do Espírito Santo de nos santificar. É Ele quem prega para nós, é Ele quem abre o nosso entendimento, Ele quem nos regenera, Ele quem nos traz da posição de perdidos para nos santificar posicionalmente em Cristo Jesus e nos passa por um processo de santificação. E dentro desse processo, nós temos o livre-arbítrio para buscar a Deus, para se conservar nesta posição, para que o Espírito Santo cumpra a sua obra sobre a nossa vida. No mais, o nosso livre-arbítrio nos dá também a condição e a liberdade de negar a obra de Cristo na nossa vida e sermos errantes e perdidos aí no mundo. É isso que Deus fala muito em Ezequiel, capítulo número 18, nos versículos 3 e 4, ele diz que todas as almas ou todas as pessoas são minhas. As Escrituras também dizem no livro dos Salmos que toda carne é minha. E nesse capítulo 18 ele explica uma coisa muito importante, que o procedimento do justo, ele terá o benefício de Deus se esse procedimento do justo for perseverante, ou seja, se ele se conservar em Deus até o fim de sua vida, ele é alguém que tem a salvação. Porém, se o justo decidir se perder e ir após os seus pensamentos e os seus pecados, toda a justiça que ele praticou durante toda a sua vida não tem um bônus que acumule para ele ter benefício. Porque não é praticar algo para Deus, é comunhão conservada até o fim.
O livro do Apocalipse fala: aquele que perseverar até ao fim será salvo. Da mesma maneira também é o ímpio. Por isso que muitas pessoas fazem projetos errados para a sua vida, em viver uma vida de libertinagem, e no fim de sua vida, ou quando estiver enfermas, elas decidirão voltar para Deus. Não faça essa conta porque não dará certo. Mas o livro de Ezequiel, capítulo 18, fala sobre isso, que as pessoas vivem uma vida de pecado, de impiedade, e quando elas decidem fazer justiça, andar na presença de Deus, elas recebem de Deus essa salvação. E essa salvação estará com elas se elas se conservarem nesta salvação. Eu não estou salvo, mas eu sou salvo, ou seja, permaneço nesta salvação até o fim de minha vida. Quando Daniel queria saber quando aconteceria essas coisas de que Deus havia lhe revelado, do fim do mundo, de todos os reinos que se levantariam, do reino de Cristo, o Senhor Deus respondeu a ele: tu, porém, vai até o fim, e então repousarás e estarás na tua sorte. Deus está ordenando a Daniel que ele persevere na sua fé e vá até o final para que ele tenha o benefício espiritual de Deus, que é a salvação. Mas como explicar Atos 16:31? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos deixar esse para o próximo vídeo. No próximo vídeo nós faremos apenas um vídeo para explicar sobre isso. Mas continua conosco, porque nós temos mais coisas para analisar aqui. A nação de Israel vivia reclamando de Deus pelo fato de que eles estarem sofrendo de forma injusta, não considerando que a palavra de Deus garantia que o castigo e a disciplina para Israel era de 70 anos, dá mais ou menos uma geração, quase duas gerações. Pessoas nasceram lá no cativeiro e depois retornaram para Israel, como Neemias, por exemplo. Porém, eles interpretaram a questão de que Deus visita a maldade dos pais nos filhos de forma errada, como uma maldição hereditária, onde Deus está simplesmente dizendo que se os filhos continuarem em aborrecer a Deus, em não cumprir os seus mandamentos, Deus visitará também eles. No Salmo 89, Deus diz para Davi que achou Davi, o meu servo, com o santo óleo ungi. Com ele o meu braço ficará firme, o inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Porém, se os seus filhos não andarem nos estatutos do Senhor e não observarem as suas leis, o Senhor os visitará com vara e com açoite. Sempre a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, deixou bem claro que há uma responsabilidade individual da vida espiritual de cada pessoa. Como, por exemplo, se você abrir a Bíblia em Jeremias capítulo 24, você verá a parábola dos figos bons e dos figos ruins. Quem são os figos bons para Deus? São aqueles que se submeteram à Babilônia e foram levados para o cativeiro, porque a Babilônia é símbolo de disciplina de Deus, e 70 anos, ou 70 semanas de Daniel, conforme Daniel capítulo 9, do 24 ao 27, simboliza um tempo de purificação de Deus para o seu povo. Então, quem se submete à disciplina de Deus está recebendo de Deus sabedoria e bom siso, e Deus está o colocando novamente no caminho em que deve andar para aqueles que aceitam a repreensão. Já os figos maus são aqueles que resistiram em Jerusalém e também fugiram para o Egito. O interessante é que Jeremias foi para o Egito. Não que ele era figo mau, mas que Deus enviou Jeremias para continuar sendo um arauto, protestando contra os rebeldes, contra a rebeldia da nação que estava confiando no Egito. Por isso, Deus usa o profeta Ezequiel, no capítulo de número 18, versículos 2 e 3, para desfazer esse pensamento da nação de Israel. Veja que o próprio Daniel, no capítulo 9, ele ora a Deus pedindo perdão pelos pecados dos seus pais, que levaram a nação ao cativeiro, e pedindo perdão pelos seus pecados. Então Daniel está consciente que se ele se conservar em pecado e permanecer longe de Deus, coisa que ele não estava, que Daniel era fiel, a ira de Deus continuaria sobre o povo. A disciplina é para que o povo se arrependa. Então o ditado dito pela nação de Israel, que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram, Deus está cancelando esse ditado deles, que é só um ditado popular. Não tem validade dentro do trabalhar de Deus para com a nação de Israel. Veja o que diz o versículo 3. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão este provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas. Assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá.
O que Deus está dizendo? A propriedade deste filho não é deste pai e, consequentemente, os erros dele cairão sobre ele. Toda a alma é minha, e a alma que pecar, essa vai morrer. Lembra de Moisés se disponibilizando para que o seu próprio nome seja riscado do livro de Deus, mas que Deus poupe a nação de Israel? E a resposta de Deus para Moisés qual foi? Deus disse, certamente, a alma que pecar, essa eu riscarei. Aquele que pecar será arriscado. Ou seja, Moisés era fiel a Deus, não estava em pecado. Ele estava se disponibilizando para sofrer um juízo de que ele não era digno porque ele andava na presença de Deus. Mas aqueles que estão longe de Deus, eles serão arrancados, retirados ou riscados do livro de Deus e da presença de Deus. Hoje nós estamos em Cristo. As coisas velhas já se passaram. Tudo é uma novidade de vida. Não há uma necessidade de um período de tempo para tirar maldições que estavam estabelecidas em uma família. Por mais que o álcool tenha devastado avô, pai, filho e neto, isso significa que o mau comportamento dos pais e o testemunho que foi dado a uma criança de 3, 4 anos vendo o pai fumando e bebendo, levou essa criança, pelo mau testemunho, a andar também neste pecado como se fosse algo comum. O que fez com que a ira de Deus e o castigo de Deus continuasse nessa família. Mas quando tal pessoa, em qualquer geração ou nível, aceita o Senhor Jesus Cristo, automaticamente ela sai da posição de longe de Deus e alienada do Senhor para estar na presença do Deus Todo-Poderoso e, consequentemente, ter as bênçãos espirituais de Deus. Tanto em Isaías 45, 22, como em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, a Bíblia deixa bem claro, apenas com duas referências, uma do Antigo e uma do Novo, que Deus quer salvar todas as pessoas da humanidade. Ele está trabalhando para salvar todos. O próprio capítulo 18 de Ezequiel diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio, e sim que o ímpio se converta, porque essa é a vontade de Deus. Em Isaías 45, 22, Deus diz, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Em 1 Timóteo 2,4 diz que é da vontade de Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Em Atos capítulo 17, Paulo diz lá que Deus convida a todos, ou anuncia a todos, que se arrependam, porque Deus não considera o tempo da ignorância. Se arrependam e venham para o Senhor, e eles obterão a salvação. A primeira mensagem de João Batista, a primeira de Jesus e a primeira de Pedro na inauguração da igreja foram essas: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus, e recebereis o refrigério do Espírito Santo, como disse o apóstolo Pedro. Então a mensagem é completa. Reconheça os seus pecados, se arrependa dos seus pecados, entregue a vida ao Senhor e recebe a bênção de Deus. A Bíblia sempre vai falar não apenas de um ato, mas de um procedimento contínuo, como por exemplo no versículo 21, que diz que se o ímpio se converter e fizer juízo e justiça, certamente viverá. O que a Bíblia está confirmando aqui é a conversão do ímpio, é que o ímpio decidiu entregar a vida a Deus e andar em justiça, e Deus, consequentemente, lhe dará força e graça para isso, porque o homem não tem. Como também a Bíblia, em Ezequiel 18, está confirmando que é possível alguém cair da graça, alguém que está na presença de Deus se desviar, como muitos textos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, confirmam tal coisa. Pelo fato da nação de Israel não compreender isso, no capítulo 18 de Ezequiel, versículo 25, eles disseram que o caminho do Senhor não é caminho direito. Eles não estavam achando justos eles estarem sofrendo no cativeiro, sofrendo algumas coisas por conta do pecado dos seus pais. E Deus fala no versículo 25, como por exemplo, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Israel está agora, de forma cega, não compreendendo o trabalhar de Deus. Mas Deus é soberano e grandioso, e fez com que Israel compreendesse através das estratégias de Deus, em colocar profetas em lugares específicos, como Daniel no palácio, como Ezequiel no campo de concentração, como Jeremias lá no Egito, agora depois, logo após o cativeiro. Uda ainda estava presente, Abacuque e Sofonias também estavam nesse contexto. Deus levantando o seu povo para mostrar que a nação pecadora ela não é indesculpável, nem inexcusável, que eles irão receber de Deus, cada um segundo os seus caminhos.
A prova também é que pessoas que foram para o cativeiro foram tementes a Deus e continuaram perseverantes diante da presença de Deus, como Daniel, os seus 3 amigos, também Ezequiel, e, posteriormente, nascido no cativeiro, Neemias, que não conhecia nem Jerusalém, mas temia a Deus, e Deus ouviu a sua oração. Isso significa que não importa o contexto em que você vive, não importa se a corrupção moral está grande, é possível ser fiel a Deus. É possível fazer a vontade de Deus e Deus honrar tal pessoa que faz a vontade dele, mesmo que não honre as outras que estão ao redor, porque isso é o cumprimento da palavra de Deus. Continua conosco, virão vídeos posteriores falando sobre arrependimento, falando sobre salvação e também deixo um compromisso aqui com os irmãos para falar um pouco sobre Atos 16:31, onde o texto diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Como compreender esse texto? Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Confere aí se você é inscrito no canal Bíblia de Fato.